Sou carpinteiro, e acho que não vou continuar nessa profissão depois do que aconteceu. Trabalho como carpinteiro há 5 anos, e tenho 25. Isso está na minha família, meu pai e o pai dele também eram carpinteiros. É uma ocupação meio entediante, mas sempre me senti orgulhoso por estar dando continuidade a esse legado. Você deve estar se perguntando, o que poderia ter acontecido para alguém abandonar uma tradição familiar? Eu também achava que nada poderia. Até acontecer, deixe-me voltar um pouco. Quando tudo começou, eu estava no meu apartamento de 1 quarto. Era um dia sombrio, mas bonito, sabe aqueles dias com neblina, em que tudo fica mais cinza e aconchegante. E tudo que você quer fazer é se enfiar na cama e assistir a um filme? Bem, era exatamente isso que eu estava fazendo até receber uma ligação de um homem chamado Glenn Peterson. Eu já tinha ouvido falar dele porque via os outdoors dele pela cidade. Acho que ele é advogado, mas nunca prestei muita atenção para saber ao certo. De qualquer forma, atendi o telefone, e ele rapidamente começou a me contar sobre uma mancha de vinho no piso de madeira e como precisava de alguém para substituí-lo. Ele parecia desesperado, como se estivesse fugindo de algo enquanto falava comigo. Eu disse que podia fazer o serviço. Quando você gostaria de agendar isso? Perguntei, torcendo internamente para que ele não dissesse hoje. Ele respondeu, hoje à noite seria perfeito. Revirei os olhos e disse, ok, que horas? Às 22 horas, ele respondeu. Falei, por que não posso ir agora? Mas ele insistiu para que eu fosse às 10 da noite, prometendo uma boa gorjeta. Eu estava sem dinheiro, então achei que seria uma boa oportunidade. Eu estava terrivelmente enganado. Às 21h30, preparei minhas ferramentas e saí. Estava muito escuro, como se a lua tivesse desaparecido, e eu não via nenhuma estrela. Achei que fosse por causa da neblina que tinha visto antes e entrei no carro. A viagem durava cerca de 25 minutos, então comecei a dirigir. Conforme me aproximava da casa dele, parecia que todos os sinais de civilização tinham simplesmente sumido. Isso me deixou um pouco assustado, mas eu precisava do dinheiro, então continuei até chegar lá. Estacionei em frente à casa e, olhando melhor, ela era enorme. Tinha um tom acinzentado, um visual moderno até. Olhei para a porta da frente e já vi Glenn acenando para mim. Saí do carro com minhas ferramentas e fui até ele. Enquanto me aproximava, olhei instintivamente para os bolsos dele, procurando por alguma arma. Sempre fui um cara ansioso, que tenta prever o pior, mas é só para me proteger. Quando cheguei a uns 3 metros de distância, ele estendeu a mão para me cumprimentar. Apertei firme e olhei nos olhos dele. Estavam mortos, como se ele estivesse sonâmbulo. Achei estranho, mas imaginei que fosse só cansaço. Perguntei onde estava o derramamento, e ele me mostrou o caminho para dentro. Ao entrar, tive a sensação de ter entrado numa máquina do tempo. Tudo na casa parecia muito antigo, como se alguém tivesse restaurado só a parte de fora de uma casa abandonada. Foi estranho. Eu já me sentia deslocado, mas continuei seguindo ele. Chegamos até a área com a mancha. Ele só apontou para ela e foi embora sem dizer uma palavra. Isso me deixou realmente assustado, porque antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele já tinha saído do cômodo, e eu estava completamente sozinho. Acendi a luz e vi a mancha vermelha. Peguei minhas ferramentas e disse a mim mesmo, ok, conserta isso rápido e cai fora daqui. Eu não queria ficar ali por muito tempo. Mas antes de começar, decidi dar uma olhada rápida pelo quarto. As paredes, que um dia foram brancas, estavam amareladas. Havia algumas pinturas antigas penduradas, e só isso, além de umas cadeiras velhas. Comecei o trabalho, cortando o carpete o mais rápido que conseguia, quando senti um arrepio gélido na espinha. Isso me fez parar e olhar em volta lentamente, examinando tudo com cuidado. Segurei firme meu estilete, por precaução. Foi então que comecei a ouvir os rangidos do assoalho, como se alguém estivesse se aproximando cuidadosamente da porta. Decidi espiar para ver o que estava acontecendo. Abri a porta lentamente, e o que antes era um corredor bem iluminado agora estava completamente escuro. Meus olhos demoraram um pouco para se acostumar, mas então eu vi, era um homem.
Não consegui identificar quem, usando apenas uma cueca amarelada e manchada, agachado numa posição esquisita, tipo aqueles personagens antigos de desenho tentando andar sorrateiramente. Ele não pareceu surpreso por eu tê-lo visto. Na verdade, acho que ele sorriu. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele começou a correr na minha direção, em 4 patas, como um maldito animal. Aquilo me tirou do choque na hora. Saí correndo na direção oposta. Ouvi os passos dele atrás de mim, rastejando, galopando, e isso só me deu mais adrenalina para correr ainda mais rápido. Senti um terror puro naquele momento. Cheguei até a escada e vi a porta da frente. Dava para ouvir ele se aproximando. Eu sabia que era a minha única chance. Desci os degraus pulando 3 por vez. Alcancei a porta e senti o metal gelado da maçaneta na mão. Usei toda a minha força para abri-la e corri para o carro como nunca antes. Entrei no carro e fechei a porta o mais rápido que consegui. O tempo todo, evitei olhar para trás, com medo do que poderia ver. Mas, quando finalmente entrei e bati a porta, olhei para a frente da casa. Glenn estava lá, acenando. Exatamente como estava quando cheguei.